Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai abrir umas janelas bem interessantes para o mundo cristão. Vamos explorar como a fé cresceu, sabe? E mostrou uma resiliência assim, impressionante em lugares bem diferentes do Ocidente. O foco hoje vai ser em 3 regiões: China, Coreia e África Oriental. Isso mesmo. E para guiar essa nossa exploração, a gente está se baseando bastante no capítulo 48 de História do Cristianismo, do Bruce Shelley. A ideia é mergulhar um pouco nessas trajetórias particulares da fé nesses locais. Entender os desafios que foram gigantescos, né? A forma como a fé se adaptou culturalmente e também as histórias que são muito inspiradoras de pessoas, de comunidades que ajudaram a moldar o cristianismo global que a gente vê hoje. Uhum. O próprio Shelley alerta, e é bom a gente ter isso em mente, sobre o risco de generalizar, né? E a perspectiva da fonte ser ocidental. Mas as histórias específicas, essas são muito reveladoras. Então, vamos lá, vamos começar a desenrolar isso. Vamos sim. E olha, essas histórias não são só tipo curiosidades, elas mostram uma mudança. Uma transformação bem grande que já acontece há um tempo, né? O centro de gravidade do cristianismo, ele está se movendo, assim, claramente para o sul global. É verdade. Então, o que a gente vai ver é como a fé não só sobrevive, sabe? Mas como ela se expressa. Como se adapta de maneiras muito únicas, muitas vezes enfrentando condições, extremamente difíceis. Um ponto que com certeza vai saltar aos olhos é a força da resiliência e da liderança que nasce ali, de dentro das próprias culturas. Começando então pela China. A relação do país com o cristianismo é uma montanha-russa histórica, né? Totalmente. Desde as primeiras tentativas dos missionários, tipo os jesuítas lá no século XVII, depois as missões ocidentais séculos XIX e XX, sempre teve muita desconfiança. Muita mesmo. E isso levou a expulsões em vários momentos, século XIII, e de forma bem drástica em 1949, claro, com a Revolução Comunista. Uhum. E a escala desses desafios é algo difícil até de imaginar. A fonte menciona uma hostilidade histórica que chegou a culminar numa revolta religiosa que, olha isso, teria causado 25 milhões de mortes. 25 milhões? Nossa, é um número... Assustador, né? E tinha essa suspeita constante, sabe, de que o cristianismo era uma ferramenta do imperialismo ocidental. Um cavalo de Troia, quase. Exata. E, para complicar, parece que alguns dos primeiros convertidos tinham uma fé talvez um pouco mais frágil, o que não ajudou quando o regime comunista tomou o poder. Pois é, e depois de 49, a estratégia inicial do Partido Comunista foi tentar controlar a religião. Mao Tse-tung, ele parecia ter uma visão quase determinista, achava que a religião ia sumir sozinha se a opressão estrangeira acabasse, mas ao mesmo tempo eles criaram órgãos estatais para garantir que a religião que ficasse alinhada ao patriotismo, né? Ah, sim. Foi aí que surgiram o Movimento Patriótico das Três Autonomias, para os protestantes, em 55, e a Associação Patriótica Católica, em 57. E essa estratégia acabou gerando uma divisão, muito profunda, dolorosa mesmo, dentro do cristianismo chinês. Exatamente. De um lado ficou a chamada Igreja Registrada, essa cooperava com o governo, mas claro, muitos viram isso como um comprometimento de princípios da fé, né? Com certeza. Do outro lado, a Igreja Não Registrada, que operava na clandestinidade, muitas vezes em casas, correndo riscos enormes de perseguição para poder manter a independência teológica, administrativa. Uma situação muito difícil. E é interessante a origem do termo três autonomias, sabe? Autogoverno, autossustento, autopropagação. Originalmente era um princípio missionário para estimular a independência das igrejas locais dos missionários estrangeiros. Entendi. Só que o governo pegou o termo e deu outra ênfase, independência da influência ocidental. Essa tensão, sabe? Entre cooperar para sobreviver e resistir para manter a integridade. Isso virou uma marca da história recente lá. E essa tensão explodiu durante a Revolução Cultural, né? Entre 66 e 76. Nossa, ali foi terrível. A perseguição sob Mao Tse-tung ficou brutal. Sistemática. Propriedades de igrejas foram confiscadas, líderes fiéis
mandados para campos de reeducação forçada, violência generalizada. E o curioso é que nem as igrejas registradas, aquelas que tentavam seguir as regras, escaparam dessa onda toda. Ninguém escapou, né? Foi um período sombrio mesmo. Só começou a ter uma mudança de tom depois da morte do Mao, já na era Deng Xiaoping. Ele buscou uma abertura maior com o Ocidente. Tem até uma história que ilustra bem isso, da visita do presidente americano Jimmy Carter, em 79. O Carter, que era um cristão devoto, pediu ao Deng para permitir o retorno de missionários estrangeiros, a importação de Bíblias, mais liberdade de culto. E a resposta do Deng no dia seguinte foi: missionários não, mas Bíblias e culto sim. E isso abriu uma porta, né, para impressão e distribuição de Bíblias dentro da China. E em 82 veio uma lei nova que, pelo menos no papel, dava mais liberdade religiosa, embora a aplicação na prática variasse muito, né? Variava demais, mas foi um passo. Um exemplo fascinante dessa negociação delicada entre controle e alguma abertura. E como está a situação mais recentemente? Olha, o que se observa é uma diminuição gradual daquela hostilidade antiga entre as igrejas registradas e não registradas. Existem relatos de mais cooperação em algumas áreas e tem um elemento novo nesse cenário: o surgimento de igrejas formadas por estrangeiros. Profissionais, empresários, atraídos pelo crescimento econômico chinês, essas comunidades acabam funcionando como uma ponte com o cristianismo global, exercendo alguma influência. Interessante. E o resultado de tudo isso? Apesar de décadas de pressão intensa, um crescimento impressionante. Uma estimativa conservadora, citada na fonte, para o ano 2000, falava em torno de 89 milhões de cristãos na China. 89 milhões? É, quase 7% da população. Um número extraordinário se a gente pensar no ponto de partida e em todas as dificuldades. Realmente impressionante. E no meio dessa história toda surgem figuras admiráveis, né? Como o cardeal Kung Ping Mei. Ah, sim, uma figura marcante. Ele foi ordenado padre em 1930, nomeado bispo de Xangai em 50, logo depois da Revolução. Mas em 55 ele foi preso, justamente pela lealdade ao Papa, por se recusar a aderir à Associação Patriótica Católica, que era controlada pelo Estado. Tem um relato impressionante, quando tentaram humilhá-lo publicamente, esperando que ele denunciasse o Vaticano. E ele, em vez disso, gritou para a multidão: "Viva o Cristo Rei, viva o Papa!" Que coragem! E a história da perseverança dele é realmente notável. Foram 30 anos de prisão. Muito tempo em confinamento solitário, trabalho forçado, sem poder ter uma Bíblia, um rosário, sem contato com a família. 30 anos. É inimaginável. E tem um episódio contado já em 1984, Deng Xiaoping organizou um banquete para o cardeal filipino Jaime Sin como um gesto de abertura. E Kung, que tinha sido recém-liberto da prisão domiciliar, já idoso, foi convidado. As autoridades não deixaram ele conversar a sós com o cardeal Sin, mas aí o Kung encontrou um jeito inesperado de mostrar sua fé inabalável. Começou a cantar em latim a passagem de Mateus 16:18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nossa! Mesmo depois de décadas de silêncio. Exato, a convicção intacta. Ele foi libertado em 85 e só depois se soube que o Papa João Paulo II já o tinha nomeado cardeal secretariamente, in pectoria. In pectoria. É, uma expressão latina que significa no peito, usada quando o Papa faz uma nomeação cardinalícia em segredo, geralmente para proteger a pessoa de perseguições no país dela. A história do Kung Porsan personifica essa fé que não só sobrevive, mas parece que se fortalece sob pressão, né? Contrastando com as acusações de comprometimento que, justa ou injustamente, foram feitas a outros grupos ao longo da história, aos jesuítas séculos antes ou às igrejas registradas na China contemporânea. Que história. Mudando agora o foco para a Coreia. Lá a gente encontra um começo bem diferente para o cristianismo. Bem diferente mesmo. Ao contrário da maioria dos lugares, onde a fé chegou principalmente por missionários estrangeiros, na Coreia ela foi introduzida em grande parte pelos próprios coreanos. Olha que interessante. É verdade. A figura central nesse início é Lee Sing-gun,
Um estudioso que foi para a China numa delegação diplomática em 1784. Lá ele conheceu o cristianismo, foi batizado e voltou para a Coreia trazendo literatura cristã, incluindo textos do famoso jesuíta Mateus Ricci. E o mais impressionante, mesmo sem padres, esses primeiros cristãos coreanos começaram a batizar uns aos outros. Incrível, né? Autodidatas na fé, praticamente. Exato. Quando o primeiro padre, um chinês chamado James Chow, conseguiu entrar escondido no país em 1794, ele já encontrou uma comunidade de uns 4.000 fiéis. 4.000. Já era uma comunidade considerável. Pois é. Mas essa fé inicial também enfrentou perseguição brutal. Principalmente porque o governo coreano da época desconfiava de qualquer ligação com potências estrangeiras. Sim, o medo do estrangeiro era muito forte. Uma abertura maior para o Ocidente só começou a acontecer lá por 1873, durante o reinado do rei Kojong. Foi nesse período que um missionário presbiteriano escocês, John Ross, que estava na Manchúria, conseguiu traduzir o Novo Testamento para o coreano. Isso foi fundamental. Preparou o terreno, né? Exatamente. Preparou o terreno para a chegada dos missionários protestantes, principalmente presbiterianos americanos, na década de 1880. E uma estratégia que eles usaram, seguindo as ideias de John Neville, foi focar desde cedo na formação de igrejas autossuficientes, lideradas por coreanos. Isso foi chave, então. Foi muito importante. E é crucial entender o contexto também. A chegada desses missionários coincidiu com um momento de profunda crise e desilusão política na Coreia. O país estava sendo pressionado pelas potências vizinhas, China, Rússia e principalmente o Japão. Para alguns coreanos, o cristianismo acabou oferecendo uma nova perspectiva, uma esperança em meio àquela situação. Entendi. E nesse cenário surgiu uma figura fundamental, Sun Chukyu. Ah, sim, Sun Chukyu. Ele vinha de uma busca espiritual, passou pelo taoísmo, até que começou a investigar o cristianismo. Foi incentivado pelo missionário Samuel Moffat e muito impactado pela leitura de O Peregrino, de John Bunyan. Depois de uma luta interna intensa, ele se converteu e virou um evangelista muito ativo, especialmente entre os trabalhadores. A liderança dele foi essencial no que ficou conhecido como o Grande Avivamento de Pyongyang, em 1907. O famoso avivamento. Exato. Influenciado por notícias de um avivamento parecido lá no país de Gales, Kyu e outros líderes promoveram reuniões de oração matinais muito intensas. Essas reuniões ficaram marcadas por confissões públicas muito emotivas e por uma característica que virou quase um símbolo da espiritualidade coreana, a oração simultânea em voz alta. Todo mundo orando ao mesmo tempo. Aquela intensidade toda, né? A intensidade e a espontaneidade desse movimento são realmente notáveis. Com certeza. E o período seguinte, o da ocupação japonesa, de 1910 a 1945, foi extremamente duro para os coreanos em geral, e especialmente para os cristãos, que sofreram perseguição sistemática. Mas, paradoxalmente, foi nessa época que muitos cristãos, incluindo o próprio Kyu, que era pacifista, né, se destacaram como líderes importantes no movimento pela independência da Coreia. Ah, interessante isso. Isso deu ao cristianismo uma reputação forte, nacionalista, anticolonial, diferente da imagem de religião estrangeira que tinha em outros lugares. Fez toda a diferença. Fez, mas Kyu pagou um preço alto por isso. Foi preso várias vezes, morreu por causa dos maus tratos na prisão, mas o legado dele foi imenso. A fonte diz que ele pregou mais de 17.000 sermões, ajudou a fundar umas 60 igrejas. Nossa Senhora. A história dele levanta essa questão central, né? Da relação complexa e profunda entre fé e identidade nacional na experiência coreana. Sim. E depois da Segunda Guerra, veio a divisão trágica da Coreia. A guerra, mais sofrimento ainda, especialmente para os cristãos que ficaram no norte comunista. Onde estava a maioria deles inicialmente. Exato. Cerca de 2/3 dos cristãos viviam no norte antes da divisão, e a perseguição lá continuou implacável. Em contraste total, a Coreia do Sul viu um crescimento, explosivo do cristianismo. Explosivo é a palavra certa. Presbiterianos que já eram fortes cresceram mais ainda, pentecostais também, e mais recentemente católicos,
Os números são de cair o queixo. Quais são os números? Em 1914, só 1% dos coreanos eram protestantes. Em 2010, as estimativas indicavam que 1 em cada 3 sul-coreanos se identificava como cristão. 1 em cada 3. É impressionante. Demais. O país virou sede de algumas das maiores igrejas do mundo. A Igreja do Evangelho Pleno de Yoyodo, em Seul, chegou a ter mais de 1 milhão de membros. A mega igreja do Pastor Shaw. Essa mesma. E mais, a Coreia do Sul virou uma potência missionária global. Hoje é o segundo país que mais envia missionários para o exterior, só atrás dos Estados Unidos. É um fenômeno e é um traço muito distintivo dessa espiritualidade coreana, é, sem dúvida, a centralidade e a intensidade da oração. Aquela oração simultânea. Isso, aquela prática da oração simultânea em voz alta, que surgiu lá no avivamento de Pyongyang, continua sendo uma marca em muitas igrejas. Tem até lugares específicos, os montes de oração. Montes de oração. Sim, centros de retiro, onde as pessoas vão para passar períodos longos, jejuando e orando intensamente. O pastor David Yong-cho, o fundador da igreja de Yoido, ele costumava dizer que o crescimento fenomenal da igreja dele se devia mais à oração dos membros do que a qualquer estratégia de organização ou marketing. O poder da oração, né? Exatamente. Bom, e para nossa terceira janela, vamos para a África Oriental. Lá, um movimento de avivamento muito poderoso teve um começo surpreendentemente íntimo, na amizade de 2 homens que estavam passando por crises pessoais. Uma história bonita. De um lado, Simeon Nesibambi, um funcionário público ugandese, ele tinha se convertido em 1922 e estava lidando com uma baita decepção por não ter sido escolhido para estudar na Inglaterra. Do outro lado, o Dr. Joseph Church, um médico missionário britânico, convertido em Cambridge, mas que se sentia espiritualmente esgotado, buscando renovação no trabalho na África. E o encontro deles em 1929 foi um ponto de virada. O Church estava bem desanimado, sabe? Sentindo falta de comunhão espiritual profunda. Ele procurou o Nesibambi e os dois passaram 2 dias juntos, orando e estudando a Bíblia. E foi uma experiência tão forte, tão poderosa, que o Church descreveu como ter recebido uma porção do poder do Pentecostes. Uau! Essa conexão profunda que nasceu da vulnerabilidade compartilhada, da busca mútua por Deus e que transcendeu as barreiras óbvias de cultura, raça, formação, essa foi a faísca que acendeu o fogo. Que incrível! E eles também foram influenciados pela chamada Teologia de Keswick, um movimento inglês que enfatiza uma entrega total a Cristo, uma santificação, como chave para uma vida cristã mais profunda e vitoriosa. Um passo além da conversão inicial, sabe? Entendi. E a partir dessa experiência deles, a coisa se expandiu. Se expandiu. A comunhão entre eles atraiu outros. Uma reunião específica em 1935 é considerada o marco inicial formal do avivamento. E desse movimento surgiram termos locais para descrever os participantes. Abaca, uma palavra que significa em chamas, ardente, e balocole, que significa os salvos. Abaca e balocole. Isso. E uma das estratégias mais eficazes do movimento foi usar equipes de evangelização formadas principalmente por leigos africanos. Eles viajavam, compartilhavam seus testemunhos. Uma figura de enorme influência nisso foi William Nagenda, um dos primeiros convertidos pelo Nesibambi. E esse avivamento se espalhou muito? Demais! A expansão geográfica do avivamento da África Oriental foi impressionante. Começou em Uganda, Ruanda, mas se espalhou rápido pelo Quênia, Burundi, Tanzânia e influenciou movimentos em outros países do continente. Que alcance! Foi tão grande o impacto que, no final do século XX, as nações ali no coração do avivamento tinham percentuais altíssimos de população cristã. A fonte cita Uganda com 89%, Burundi com 90%. Nossa, quase todo mundo. Praticamente. A parceria entre o Nagenda, o leigo ugandense, e o Church, o missionário britânico, foi especialmente dinâmica. Mas o movimento também enfrentou desafios internos, claro. Como assim? Teve um incidente famoso em 41, numa escola em Uganda, Bishop Tucker.
29 estudantes balocoles, incluindo Nagenda, foram expulsos. As autoridades da escola acharam que o zelo deles era excessivo, disruptivo. Ah, entendi. Conflitos internos. Sim. Mas o interessante é que, mais tarde, houve reconciliação e os estudantes foram readmitidos. Isso mostrou uma flexibilidade importante da igreja anglicana local. Essa capacidade de adaptação, tanto do movimento de base quanto das instituições, permitiu que o avivamento florescesse dentro das estruturas denominacionais existentes, embora a natureza dele fosse bem interdenominacional na prática. E desse caldeirão espiritual todo, surgiu uma das vozes proféticas mais importantes da África no século XX. Festo Kivengere. Ah, Kivengere. Uma voz poderosa mesmo. Ele vinha de uma família tradicionalmente forte em Uganda, mas se converteu através do avivamento. Estudou teologia, virou bispo anglicano, tinha uma amizade próxima com o Billy Graham, chegou a ser intérprete dele em cruzadas na África. Sim, lembro disso. E o Kivengere ficou mundialmente conhecido pela coragem de confrontar publicamente o ditador brutal de Uganda, o Idi Amin. Muita coragem. Depois que o Amin mandou matar o arcebispo Janani Luun, Kivengere teve que fugir para o exílio. E de lá ele se tornou uma voz poderosa denunciando as injustiças, clamando por direitos humanos na África. É verdade. E a teologia do Kivengere era profundamente marcada pela experiência do avivamento, centrada na cruz de Cristo. Essa perspectiva levava ele a uma convicção radical, a de que era chamado a amar até os opressores, incluindo o próprio Idi Amin. Amar Idi Amin. Ele escreveu livros sobre perdão, reconciliação que tiveram um impacto global. A vida dele, a mensagem dele, ecoa um tema que a gente viu transparecer nas histórias da China e da Coreia também, né? Qual o tema? A maneira como a graça de Deus e uma fé resiliente se manifestam de forma poderosa, justamente em meio ao sofrimento mais intenso. É verdade. Recapitulando então essas viagens que a gente fez pela China, Coreia, África Oriental, a gente começa a ver uns fios conectando essas histórias, né? Com certeza, fios bem fortes. Em todos esses lugares, a gente viu surgir expressões cristãs com características culturais muito próprias. Uhum. A gente percebe uma dívida clara com o trabalho dos primeiros missionários, sim, mas fica evidente que o desenvolvimento depois foi impulsionado por uma liderança local forte, autóctone. Fundamental essa liderança local. Observamos um crescimento numérico impressionante, muitas vezes acontecendo justamente onde a pressão e a adversidade eram maiores. Exato. Onde mais se aperta, mais cresce, parece. E talvez o mais marcante. A gente encontra exemplos profundos de uma fé que não é só teoria, sabe? É vivida na pele. Através do sofrimento, da perseguição, mas também permeada pela graça, por uma perseverança, assim, extraordinária. O que tudo isso nos diz sobre o cristianismo hoje? Nos diz muito sobre a vitalidade, sobre a contínua transformação do cristianismo no mundo todo. Esses exemplos da China, Coreia, África Oriental são testemunhos eloquentes da incrível resiliência da fé, da capacidade notável que ela tem de se adaptar, de se encarnar em culturas diferentes e do poder indiscutível da liderança que emerge do próprio povo. É verdade. Práticas espirituais específicas, tipo a intensidade da oração coreana, o fervor do avivamento africano, ou aquela tenacidade silenciosa da igreja doméstica chinesa, mostram que a fé não está só sobrevivendo sob pressão. Em muitos casos, ela está florescendo, se reinventando e transformando seus contextos de maneiras únicas, poderosas e, para muitos no Ocidente, talvez até inesperadas. São histórias realmente impactantes. E elas nos convidam a refletir, né? De que maneira essas narrativas de fé perseverante, que brotaram e floresceram em ambientes tão diversos, às vezes tão hostis, como elas podem nos desafiar a repensar o que significa ser igreja hoje, no nosso próprio tempo e lugar. Uma ótima pergunta. Que lições sobre resiliência, sobre adaptação cultural, sobre o poder de uma espiritualidade vivida intensamente? Que lições a gente pode aprender com essas experiências para enfrentar os desafios que temos hoje? Fica aí a reflexão.